Oi, gente, eu sou a Natália Boeri, estou aqui direto do estúdio da Rio 2C 2025 na Cidade das Artes, muito bem acompanhada por Dinho Ouro Preto, o produtor Alexandre Catenas, Kiko Zambianchi. Que honra, meninos, obrigada, bem-vindos. Obrigado a você. Eu acabei de sair de um painel delicioso, a palavra foi essa, é a palavra que eu usei para definir para mim, sobre os 25 anos do acústico do Capital MTV, MTV do Capital Inicial. E eu me lembrei da minha adolescência, eu me transportei para a minha adolescência. Eu estava dizendo aos meninos, foi o disco que eu mais ouvi na vida, e é verdade. Catenas até falou na palestra aqui. É uma frase que a gente ouve muito isso, né? E que tem gente que sabe até as falas. Senhor Kiko Zambianchi, eu era dessas que falavam Senhor Kiko Zambianchi junto com a música. Vai te perseguir o resto da vida. E eu fiquei com vontade de transportar um pedacinho desse painel para cá, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui na Rio 2C. E aí eu vou pedir para a gente relembrar um pouco das histórias que foram compartilhadas e que eu não fazia a menor ideia, porque lá em Salvador, eu sou baiana, ninguém percebeu, o acústico já chegou grande, já chegou imenso. E aí, quando você falou que era um acústicozinho, que a MTV não estava botando fé, eu falei, jura? Para mim foi uma surpresa imensa. A repercussão desse disco, onde ele chegou, também foi surpreendente para vocês? Olha, eu lembro que num primeiro momento, quando nós nos apresentávamos em Salvador, era, para falar a verdade, uma surpresa, porque ele era muito maior no resto do Brasil do que era em Salvador. E a gente falava, por que será? O que será que está acontecendo? Eu lembro da primeira vez que a gente tocou num lugar semi-vazio, e aí todas as vezes que nos colocavam para tocar, nos colocavam junto com alguma cantora baiana, sempre. Ou era com a Ivete, ou era com a Daniela, e a gente nunca conseguia tocar sozinho. Era como se nós não segurássemos, fôssemos capazes de segurar uma plateia sozinhos. No entanto, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo no Brasil, até que, em determinado momento, a história que o Catenas contou. A gente é chamado pelo Festival de Verão. E quando a gente vai parar no Festival de Verão, o Festival de Verão vem abaixo. Vem abaixo aquela multidão. E não era dentro do estádio de futebol, era lá ao ar livre, no Parque de Exposições. No Parque de Exposições. E é uma comoção. Foi catártico. Catarse, sabe? E ele tinha falado que pouco tempo antes você tinha tentado emplacar, no né, ano anterior, isso foi 2000. 2001. Em 99, que é sempre no começo do ano, né? O Festival de Verão. Em 99, eu fui lá tentar colocar o Capital, eles não quiseram colocar. E logo depois veio o acústico, começa esse movimento do acústico, e o Capital é convidado para tocar na noite mais importante do festival, que era o sábado, que normalmente estava o Chiclete com Banana, o Ivete Sangalo, estava lá o Capital tocando como atração principal. E aconteciam, eu lembro que as pessoas começavam a fazer umas pirâmides humanas. É verdade, é verdade. Lembra disso, cara? Muito Quando bom. eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Tipo, E aí as pessoas... os mostres do show de metal, eles... Não, eles faziam, sabe, onde ficava um no ombro do outro? Sabe? E aí, sim. mas ficavam 5, Várias camadas. Vários andares. E aí desmoronava as pessoas lá de cima e todo mundo... "Ê!" Juro. E eu vendo do palco aquilo, bom. então tá. Então vai, quero ver quem é capaz de quebrar esse recorde. Aí o cara do lado tentava fazer uma maior. Até que eu levei uma bronca. Alguém falou, não faça isso. Alguém é capaz de Eu lembro que nessa fase, era a fase que você tirava a roupa no show. O dia começava o show assim, ia tirando, tirava o sapato, tava de cueca no show, terminando o show. Cara, assim, era gigantesco lá a quantidade de pessoas que estavam lá atrás do palco também. Lembra disso? Era o máximo. E outra coisa interessante que você falou, porque vocês vieram logo depois do acústico dos Titãs, né? Não, os Paralamas. Foi Titãs, Paralamas, Capital. Vem Titãs. Eu tinha todos, inclusive. Eu acho que é isso. Eu acho que é Titãs, Paralamas e nós. Isso, quase certeza. E Catenas estava dizendo que foi meio que um esforço de reportagem, né? De convencer a MTV a apostar Porque naquele aconteceu o álbum. seguinte, não era só por causa do Capital.
A MTV podia fazer 2, no máximo 3 por ano. E todo mundo queria fazer. Então a fila era gigantesca. Então, assim, demorou para chegar a nossa vez. E para chegar a vez do Capital, a gente teve que ir dando upgrade no Capital. Tipo assim, pegando as músicas do disco anterior, que era Atrás dos Olhos, e fazendo eles tocar, ficar em primeiro lugar na rádio, ter alta rotação na MTV. Então a própria MTV via que a rotação dos clipes da música do disco anterior já estava dando audiência. Foi aí que a gente ganhou moral suficiente para gravar o acústico. O disco anterior ao acústico, que se chama Atrás dos Olhos, tem uma música que está no acústico, que chama O Mundo, que vai parar na escolha da audiência. Concorre para melhor vídeo na escolha da audiência. E a gente faz... E a segunda música... No VMA. No prêmio VMB. E a segunda música a gente faz com a Fernanda, lembra? Ela começou, Fernanda Cândida. Maria Fernanda Cândida, exato, o clipe. Maria Fernanda Cândida começando a carreira dela. Era uma romântica. Que música era mesmo? Eu Vou Estar. Eu Vou Estar, isso. Eu Vou Estar, linda de morrer. Isso era o trabalho, e é legal você falar isso. Já faz parte do trabalho de rebranding do Capital que a gente fazia. Queria mostrar ele como um frontman de banda mesmo, entendeu? Para diferenciar das outras bandas todas que ele mostrar que ele tinha um potencial artístico e de falar, de se expressar melhor do que a maioria dos outros frontmen que tinha na época, né? A gente está na maior feira de criatividade e inovação da América Latina, que é a Rio 2C. Você está falando agora desse trabalho de inovação, né, de criatividade, de reposicionamento da banda, que vocês conseguiram fazer com maestria. Mas outra coisa que você falou, que eu não fazia ideia, é que vocês estavam tocando num teatro para 200 pessoas. A gravação foi. Acho que era menos Não, a gente botou cadeira para caber menos. E Dinho contou que ele ainda conhecia as pessoas que estavam ali na frente, eram convidadas. A minha mãe, minha tia, minha prima, meu vizinho. Minha mãe está lá. Minha mãe está na primeira fila. A minha mãe, está o Alvin. Tem um monte de gente que eu conheço. E de repente esse disco vendeu... Conhece bem, né? A mãe. E de repente esse disco vendeu 2 milhões de cópias e vocês estavam lá no Rock in Rio, atraindo mais público e causando mais comoção do que o Red Hot Chili Peppers. E qual foi o conselho que você deu para Dinho naquele dia que eu achei maravilhoso? Não, estava todo mundo nervoso. Era para mim também. Eu olhei assim, eu vi aquela poeira levantando assim, eu lembrei da festa do peão que a gente tinha feito já. Aí eu falei para todo mundo, gente, festa do peão, vamos lá, festa do peão. Porque tinham jogado garrafa no Carlinhos Brau, no Lobão também. O Lobão tinha sido em outro, tinha sido no anterior. Bom, então, mas essas coisas é meio traumatizante, né? Você vê uma coisa dessa acontecendo com um artista, né? E aí você vai tocar depois. É complicado. Então a gente tava meio nervoso, assim, vamos entrar. E outra, só rock and roll pesado, um monte de banda de rock tocando guitarra e tal, e a gente ia entrar com o violãozinho. Então, e o Red Hot depois da gente. Né? A gente não tinha uma certa tensão, mas quando começou... Aí eu já olhei o povo já... Assim, opa! Gol! Ganhamos! Muito bom. Já que a gente está falando, né, de criatividade, eu queria saber um pouco do processo criativo de vocês. Sabrina fez uma pergunta lá no painel que eu já tinha me organizado para fazer. Falei, poxa, Sabrina, mas faz de conta que vocês não responderam ainda. Eu tenho um talk show chamado Me Cante uma História, em que os artistas cantam e contam as histórias por trás de seus sucessos. Já recebi Ivan Lins, João Bosco, Ney Matogrosso, Alceu Valença. E eu queria saber a história por trás de Primeiros Erros, que você começou a contar, acabou não terminando. Eu estou aqui organizada para ouvir toda. E depois a história por trás de Natasha, que também é uma música que eu cantava com mãozinha fechada, olhinho fechado e mãozinha levantada, assim. Faz parte do meu imaginário e, com certeza, do imaginário de muita gente. A gente está querendo conhecer Natasha. Quem é essa Natasha? Natasha é o seguinte, logo antes de eu voltar para o Capital, nos anos 90, eu passo por uma fase de clubber em São Paulo, que eu começo a frequentar assim, os after hours de São Paulo. After hours não é só um clube normal. After hours são as baladas que começam lá pelas 2 da manhã e acabam de dia. E acabam 8 da manhã, assim, é uma coisa mais hardcore. E eu começo a frequentar essas noitadas. Tinha um em especial que se chamava Hell's Club, Clube do Inferno. E os DJs todos viraram meus amigos. Eu frequentava, comecei a ouvir várias bandas de rock que eram meio techno rock, como o Prodigy. Eu achava que essa era a direção do rock do futuro.
Natasha é um apanhado de vários personagens, não é uma pessoa, de várias personagens vampirescas dessa noite paulista. Eu não estou falando isso num termo pejorativo, porque essas pessoas todas são amigas minhas até hoje. Mas o curioso é o seguinte, é que essa música, os acordes são meus. Eu fiz isso aí, ó. Tem 17 anos e fugiu de casa, às 7 horas da manhã no dia levou na bolsa mais mentiras pra contar, deixou pra trás os pais do namorado. Eu fiz isso aí. E aí, e falei pro Alvin, que compõe comigo, põe isso em ordem, essa Te ideia. vira. Mas a ideia era, dessa vez foi o inverso. Eu vou estar também. A música é minha. Com o Alvin também, né? Com o Alvin também, mas eu que fiz o... Não, Normalmente a letra- essa coisa aqui... Você. Então, fui eu, mas eu fiz e aí encaixou. Você falou, peraí, faz isso de novo. Sim. E aí começou também essa... Sim. Né, acho que a convivência ali, que nem a gente falou, que foram muitos ensaios, né, o tempo inteiro ali, o dia inteiro tocando. E foram surgindo ideias que foram entrando no acústico. Isso aí foi muito legal. Mas o processo de composição, que quando você não faz sozinho, funciona sem regras, eu acho. Eu, por exemplo, eu tenho um grande companheiro, amigo de composição daqui do Rio, se chama Alvin L., e já foi em todos os sentidos. De eu mandar uma letra para ele, ele manda de volta com uma música, dele me mandar uma música com uma estrofe e eu acabo a letra, de eu escrever o começo de uma estrofe e ele acaba. Todos os sentidos já foi. É completamente sem um modus operandi único, sabe? Só funciona desse jeito. Já funcionou de todos os jeitos. Você contando isso, eu lembrei que quando eu conversei com o João Bosco, ele falou que a parceria com Aldir Blanc era por correspondência, né? Na época não tinha celular, não tinha internet. Então, ele morava em Ouro Preto, Aldir Blanc morava no Rio, e aí eles mandavam... O Bosco morava em Ouro Preto? Morava em Ouro Preto. Ele morou, Ele estudou. Não sei se é de lá, mas ele sempre morou lá. Ele foi estudar lá. É mesmo? E aí eles mandavam fitinha pelo correio, sabe? E um completava. A história de um mais lado, bacana dessa outro aí A do gente faz a outro. mesma coisa, só que digitalmente. Agora o WhatsApp, né? Ele tem um estúdio digital na casa dele, ele tem um estúdio digital na minha. Então, eu faço gravações de violão em casa, mando para ele manda para mim coisas do estúdio dele, fala, olha, termina isso. E vai embora assim. Tem uma história clássica que eu acho a mais bacana para ilustrar esse processo criativo, que é do Elton John. O Elton John ele tem a vida inteira um parceiro chamado Bernie Taupin. Tá? Mesmo cara. O Elton John morava em Londres, talvez, e o Bernie Taupin em Nova York. Cada um no seu quarto. Ele é americano? O outro? Não sei se é americano, mas ele morava em Nova York. O Elton John compunha a melodia e ele a letra. E nunca se encontravam. Tanto que tem um disco clássico de compilação do Elton John que chama de Two Rooms, 2 quartos, que era cada um no seu quarto. massa. Até que um dia, numa piração qualquer, o Elton John, não sei, cansa de compor com o Bernie Taupin e faz um disco com outros compositores e com muita coisa sozinho. Esse disco chama A Single Guy. É o único disco dele que não tem nenhum sucesso. Olha que doido. Eu não sabia. Caramba. Bizarro, né? Bem feito. Surpreendente. Deve ter voltado pro Bernie Taupin, né? Voltou, claro. Agora, por que ele haveria de deixar o cara que escreveu, Vamos perguntar para ele. tantas coisas... Your Song. Your Song, Tiny Dancer, tudo meu. Mas Natasha era uma pessoa... De onde é que você tirou esse nome? Era Ana Paula, depois virou Natasha, né? Na verdade, era uma compilação de pessoas. Piadinha. O mote da história. Mas você tinha alguma amiga, Natasha? Não. Por que Natasha? Porque a gente achava que Natasha parecia uma mulher toda emborrachada, Ah. vestida com uma fetichista, com chicote na mão. Além do nome E hoje da marca milhares de uma Natasha vodka. pelo Brasil afora com 25 anos de idade devem esse nome a isso. Né? E você, Kiko, essa música, Primeiros Erros, ganhou vida própria, né? Vocês estavam contando que vocês chegavam em shows e as pessoas começavam a cantar, vocês não precisavam nem completar nada. Ela Como tem isso. foi que ela nasceu?
Ela nasceu falar a verdade, assim, numa época que eu estava passando por uns apuros, assim, de loucura mesmo, mas ela veio junto com várias outras, entendeu? É impressionante, porque ela não foi uma coisa assim, ela tem alguma coisa especial, não. Eu fiz 10 músicas e uma delas foi, essa aqui é legal, põe junto. E foi. Só que é uma daquelas músicas que todo mundo que escuta sente alguma coisa diferente, se comove, exatamente. Então, ela vive sozinha, sabe? É uma música, já tem mais de 80 regravações. Música não é ciência exata, gente. Música é emoção. Sim, foi gravado em japonês, em inglês, em italiano, sabe? Agora foi em espanhol, depois te mostro. Sí, qué rico. Los primeros errores, sim. Mas você sentou para compor ela, você recebeu? Exato. É aquela coisa de receber, porque não foi uma coisa... porque sabe o que é? Músicas de sucesso, né? A coisa é natural e você nunca sabe. É claro que se eu pegar o violão para compor uma música, eu vou querer fazer o melhor possível. Eu posso hoje em dia, eu acho que a gente consegue, vou fazer uma música legal. Você faz uma música legal. Agora, falar que essa vai estourar, isso não existe. É uma coisa que ela tem que bater com um coletivo e isso não tem explicação. E mais ainda, eu iria, talvez arriscaria mais. Em geral, quando você tenta, não dá certo. Rola. Exato. Eu vou fazer uma música para fazer sucesso. Não, mas porque se rolasse, não existiam outras profissões, né? Eu só tinha superstar no mundo. Eu vou ser um cara que faz uma música linda, vou vender milhões de cópias, mas não é assim. ChatGPT tá aí para isso, né? Uma música do ChatGPT não tem emoção. Eu nunca vi. Dificilmente. Meu filho. Não. Tá fazendo música o ChatGPT? É o que mais tem. Eu vi o outro, tem aquele muita gente fazendo música, mandando o ChatGPT compor músicas. Mas não tem a emoção, sabe? Então. Dinheiro Preto. Não, Jura? Depois você faz o teste no ChatGPT, vê se funciona. E me conta se a música teve dignidade, tá? Vocês têm uma relação estreita com o Rafa Lazzarini, que é o idealizador disso tudo aqui, né? Achei muito interessante. Ele até subiu no palco para relembrar algumas histórias. Qual a importância, o que significa para vocês estarem comemorando, celebrando esses 25 anos desse disco tão caro para essa história tão bonita aqui num evento como a Rio 2C, numa plataforma como a Rio 2C? O Rio 2C tem respeitabilidade, visibilidade e prestígio. A gente sabe da importância do que o Rio 2C virou, sabe? E a cada ano que passa, a impressão que dá é que isso se amplifica. É um projeto, uma ideia que fica cada vez maior, cresce cada vez mais. Eu acho que a área de audiovisual no Brasil, de um modo geral, cresce. Olha os prêmios do Brasil ganhando em Cannes, ganhando os Oscars, sabe, o Golden Globe ganhando um monte de prêmios, sabe, o cinema brasileiro, a música brasileira sendo reconhecida. Não é de hoje, sabe, isso é uma coisa que já vem acontecendo. É algo a ser celebrado. Acho que tamanho da cultura brasileira, a variedade da cultura brasileira, sabe? O alcance da cultura brasileira, todas as suas diferentes áreas. E eu acho que existe uma intersecção, no entanto, que às vezes me parece pouco explorada, que é entre música e cinema, sabe? Que acho que nós poderíamos fazer mais filmes sobre... Se bem que eu morro da minha língua, porque ao mesmo tempo que eu falo isso, fizeram filmes sobre o Renato, fizeram filmes sobre o Cazuza, fizeram agora um filme sobre o Ney. Ou seja, é legal que isso aconteça, sabe? Que o cinema celebre os músicos brasileiros também. Eu tenho um embrião de um projeto para fazer sobre o Capital, mas é uma gozação. Conta, Dinheiro Preto, fura de reportagem da Rio 2C. Eu queria fazer um filme que fosse um biopic de mentira. Que fosse tem um filme conhecido para o povo do rock que chama Spinal Tap. E Spinal Tap é sobre uma banda imaginária, onde tudo dá errado. E o baterista explode.
Eles são muito burros. bom. E eu queria fazer uma coisa meio assim com o Capital. De fazer, só que nem todos têm o mesmo senso de humor que eu, sabe? Porque realmente... E eu procurei o povo do Porta dos Fundos, para ver se eles topariam fazer uma parceria. E no primeiro momento eles se entusiasmaram e depois a coisa acabou miando, acabou evaporando a ideia. Mas, mesmo assim, eu gostaria de um dia poder contar a história. Ou que fosse uma coisa séria, contando, olha, em tal data aconteceu isso, em tal dia aconteceu isso, tal disco foi gravado assim, assado, não sei o quê. Só que eu acho que isso é um pouco chato. Tem que ter um borogodó, né? Eu acho que tem que ter um sal e uma pimenta de você ver o negócio e você, por exemplo, eu acho, o meu ver é você ver o negócio e você não saber se os caras estão mentindo ou não. Se é que aconteceu daquele jeito ou não. Porque se a gente contasse aquela história do Thomas Green Morton no camarim, se a gente contar aquilo num filme, a pessoa vai falar, vai, você tá de sacanagem, isso não aconteceu. Vai. Peraí, que agora eu vou querer saber a história de a história com o Thomas Green... Você sabe quem é o Thomas Green Morton? Quem não sabe quem é o Thomas Green Morton, ele era o seguinte, ele era um médium brasileiro, tá? E ele dizia que ele transpirava perfume, ele dizia que ele tinha capacidade de cura só falando Rá, espalmando a mão na direção da pessoa, e ele mandava vibrações, a pessoa era... Eu acho que ele ainda... Não, porque ele foi desmascarado ao vivo e a cores pelo Fantástico. Sim, teve mas eu acho E agora vive na mesmo assim, Sibéria. Ele deve estar exilado na Sibéria. E esse cara, no entanto, antes de ser desmascarado, antes de revelarem os truques quais eram, ele era levado a sério por muita gente. Entortava a colher, né? Entortava a colher, era meio Uri Geller. O cara era meio Uri Geller, brasileiro. E aí o ônibus do Capital uma vez quebra. Onde? No interior de Minas, na porta da casa desse homem. Tá vendo? Você estava, Kiko? Eu não. Mas... quebra na porta da casa desse homem, e a gente desce do ônibus para consertar o ônibus, e a casa do Uri Geller, a casa do Thomas Green Morton. E aí, vamos todos entrar para a casa do Thomas Green Morton. E a gente passa o dia lá com ele. E eu não lembro exatamente do que acontece, eu sou bastante cético, então eu não levava nada a sério, nada do que ele dizia. Ele entortou o eixo do ônibus. Ele fez... Mas aí, assunto, conserta o ônibus, entramos de volta no ônibus e seguimos viagem. Essa primeira aventura acaba aí. Tá? Aí chega o Rock in Rio, esse de 2001, que é essa celebração do Capital. A gente está no camarim. Aí batem na porta, alguém abre e diz, gente, Capital, tem um cara aqui fora dizendo que é o Thomas Green Morton e ele quer entrar para falar com vocês. Aí todo mundo se olha e fala, não é possível. Meu Deus. Não pode ser. Como esse homem veio parar aqui? Meu? Aí todo mundo se olha e fala, entra aí. Aí ele entra, fala, nós todos muito nervosos, porque o show não era uma noite nossa, nós estávamos tocando violão numa noite pesada. Ele fala, entra aí. Ele entra, fala, fiquem todos numa roda. Nós estávamos tão nervosos que nós estávamos super obedientes. Nós fazíamos tudo que ele mandava fazer, a gente fazia. Fazia a roda, vamos lá, todo mundo em rodinha. E ele acaba fazendo uma coisa genial. Ele faz a roda, a gente esperava uma prece, alguma coisa cósmica, o universo está se alinhando, sintam agora os chakras. E ele vira e não fala nada. Nem Rá? Não abre a boca. Que decepção. Não. E dá uma acalmada em todo mundo. Jura? Você lembra disso, Kiko? Lembro. Em parte. Mas Deixa eu... de alguma forma, eu acho que quando a gente acredita, na época, todo mundo achava que poderia ser realmente um médium, sendo... Né, eu acho que o fato da gente acreditar na hora funciona. É isso.
né? Mas eu não acreditava e funcionou. É. Mas eu queria falar sobre o Rio to See. Eu acho assim, eu acho que o Rio to See, ele celebra essa indústria criativa no qual a gente está inserido. Sim. Né? Tanto o criativo que compõe a música, o criativo que interpreta, o criativo que planeja o lançamento de um álbum, né? A criatividade está inserida em tudo isso. E eu acho que aí isso que nos diferencia do robozinho do ChatGPT e da inteligência artificial. Ele não é criativo, ele é copiativo. Ele pega várias coisas, replica de um jeito lá. E para a criatividade, isso eu afirmo sem medo de errar, tem que ter a faísca humana. Não tem jeito. Não. A criatividade é algo intrinsecamente humano, movido pela emoção. Tá? Eu acho que exala, né? Exato. Assim, e essa coisa... Não é replicável, Sim. eu acho. Tanto que talvez o computador quântico, alguma coisa assim. Tanto que a discussão é essa. A discussão hoje as pessoas, as obras de quem o ChatGPT puxa a informação para criar outra obra, têm ou não têm que ser remuneradas? Porque ele vai pegar lá uma obra, um trecho de primeiros erros. O Kiko tem que ganhar a pontinha dele. Porque ele criou a origem de onde foi criada a música do ChatGPT. Mas você pensa assim, Einstein, a teoria da relatividade. Esse sujeito era um funcionário de uma agência de patentes. Ele ficava pela janela contemplando um relógio que tinha do outro lado da praça. Ele não era bom matemático. A maior parte da teoria da relatividade vem de um modo espontâneo, sem cálculo. Os cálculos vêm depois. É um artista também. É a faísca da fagulha do ser humano. Esse cara conseguiu bolar que o universo, o universo o tempo e o espaço é uma coisa só e que se dobra, que a gravidade é a curvatura do espaço, que é impossível chegar à velocidade da luz, todos esses conceitos abstratos que são impossíveis de entender, ele chegou a essas conclusões há 80 anos atrás. Mais de 100 anos atrás, e no começo do século XIX, sem papel e lápis, só pensando. Aí é que tá. Também é um rasgo de criatividade. Eu acho que está dentro da gente, como acredito que a música está dentro da gente, né? You got the music in you. Yeah! E por falar em música, minha gente, eu perguntei se eles topariam cantar uma musiquinha e eles disseram que cantariam de surpresa pra gente. Será que a gente faz isso? Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, e eu não deixo meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro,
e fizessem para chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, 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 chove. Senhor Kiko Zambianchi. Senhor Kiko Zambianchi. Não dá para não falar. Que honra, meninos. Sacanagem minha. Muito Foi obrigada. sacanear e deu certo. Deu certo, né? Às vezes acontece. Marcou gerações. Obrigada, meninos. Ficou no Obrigado a disco, você. né? Queria aquelas coisas que às vezes o cara fala. Não, fica uma risadinha na gravação, o cara fala, ficou legal a risadinha, deixa aí. Nossa, depois você fala, meu Deus, por que eu deixei essa risadinha? Mas ainda bem que deixou a risadinha. Deixou que tá lá, o disco icônico, tem o meu Para nome. sempre. Meninos, muito obrigada. É uma Obrigado a honra você. pra gente receber honra é vocês nossa. aqui. Valeu, Natasha, Vida. Natasha, não. Natasha, sim. Mas Natasha, sim, né? Aceitei. Natasha, Obrigada. Ex-Ana Paula. Beijo, Ana Paula. Natália. Ex-Natália. Um beijo. Obrigado. Até a Beijo, próxima. beijo, tchau. Tchau.